Você conhece os sintomas da hanseníase? Então preste atenção. Janeiro é o mês de alerta sobre os sinais da doença. Saiba mais no quadro Fique de Olho. A hanseníase é uma doença crônica, transmissível, que atinge principalmente a pele e os nervos, com capacidade para provocar lesões neurais. A infecção por hanseníase pode atingir pessoas de ambos os sexos e qualquer idade. E é importante ficar atento aos sintomas. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, que se manifesta por manchas dormentes na pele. Às vezes as manchas podem aparecer nos braços, nas pernas, nas costas. Então, inicialmente como manchas dormentes, A paciente não sente dor, o paciente, se tiver uma mancha na mão, vai pegar uma panela quente, não sente que a panela está quente, enfim, se manifesta como manchas dormentes. A doença é uma das mais antigas da humanidade. Os primeiros registros são do ano de 600 a.C. Ela aparece inclusive na Bíblia como lepra. E justamente para minimizar o preconceito com as pessoas portadoras dessa doença, em 1976, o Ministério da Saúde passou a chamar de hanseníase. E lepra e seus adjetivos passaram a ser proibidos. A hanseníase, antigamente, ela não tinha cura. Os pacientes eles eram isolados em colônias para que ali ficassem até a morte. Hoje não. Hoje os pacientes são curados, mas ainda existe esse estigma da hanseníase. Então existe muito preconceito em cima da hanseníase, sim. O Brasil ocupa a segunda posição no mundo entre os países que registram casos novos. O Janeiro Roxo é o mês da conscientização sobre a doença, que tem tratamento, inclusive oferecido na rede básica de saúde, em uma duração média de 6 meses a 1 ano, e termina com a cura do paciente. Tá certo, vamos falar mais sobre esse assunto com a Eunice Salles. Ela está aqui com a gente, é coordenadora estadual de doenças negligenciadas da Secretaria Estadual de Saúde. Eunice, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Se a gente comparar o estado de Goiás com o restante do país, como é que nós estamos em relação à hanseníase? Nós estamos em situação endêmica, somos um dos estados com maior número de casos. Isso. Brasil também é um país endêmico, região centro-oeste, uma região endêmica. E a que se deve isso? É porque ainda continua o foco, a doença permanece, nós estamos numa condição de fronteiras com outros estados também que são endêmicos e como existe uma condição de doença infecto-contagiosa, se tem um foco de infecção, pessoas serão contaminadas e atingidas e ainda prevalecer a doença. Eunice, tem alguma região em Goiás onde a situação é mais complicada? Nós não trabalhamos hoje com a realidade de prioridades. Nós entendemos que o Estado, de uma forma geral, tem que ter um olhar para qualquer situação, seja naqueles casos em que não aparece nenhum caso e mesmo para aqueles que têm maior número de casos. Mas tem algumas regiões que têm maior número de casos. É uma doença que tem cura, mas é um tratamento longo. As pessoas acabam abandonando esse tratamento ou não? Importante saber que a hanseníase tem cura e que o tratamento é disponibilizado no Estado pelo Sistema Único de Saúde e o abandono, em termos, nos nossos dados de Goiás, ele é um abandono que a gente não considera até problemático. Nossos pacientes curam bastante, mas vários pacientes, que a gente acredita que ainda existe pessoas que são portadoras que a gente precisa detectar. Elas não sabem ainda? Não foi diagnosticado e aí é fonte de infecção. Vamos aproveitar as imagens, porque eu queria saber o seguinte, como é que a pessoa imagina, ela sabe, desconfia que está com hanseníase? Quais são os sintomas? Esse aí é um deles? Então, a hanseníase, ela pode aparecer através de manchas na pele. Manchas mais vermelhas ou brancas? Manchas mais claras, manchas vermelhas para o lado de rosa e manchas para o tom de marrom. Agora, uma particularidade da mancha da hanseníase é a questão da dormência. Isso é que é um alerta. Tem a mancha e tem a dormência no local. Eu não sente dor ali? Praticamente não. Alteração na sensibilidade para dor, para o tato e para calor e frio. Então, se ela tem esses sintomas, o que ela deve fazer?
tem que buscar ajuda nas unidades de saúde, lembrando que qualquer unidade básica de saúde, né, os chamados postos de saúde, são unidades que pode atender essa pessoa e caso não resolva ali, existe o serviço de referência no estado também ou outra unidade que pode atender. Então, tá certo, esse é o nosso quadro Fique de Olho. Eunice, obrigado, grande abraço para você. Boa tarde.